Um dos assuntos que mais surge dúvidas é sobre tendências, como identificar e principalmente como saber que houve uma reversão de tendência. Então, por conta disso, eu vou explicar para vocês como que você pode identificar essas tendências através da movimentação do gráfico, assim também como utilizar o indicador que consegue te mostrar quando há uma reversão de tendência. Eu sei que é um dos assuntos que tem mais dúvidas porque foi o que teve mais votos na enquete que eu deixei no nosso perfil do Instagram. Então, se você não nos segue lá, é só ir no @wisetraders, que eu vou deixar linkado aqui embaixo do botão de curtir, que você vai estar direcionando para o nosso perfil e vai poder participar também sempre quando houver essas interações para que possamos saber tudo que vocês querem aprender ou que vocês têm dúvidas que nós podemos ajudar. Como eu já falei uma outra vez aqui, em todo momento o gráfico vai estar ou em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa ou então lateralizado, né? Então, para você poder identificar quando está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, você pode simplesmente observar o gráfico para poder identificar quando está nessa movimentação para poder utilizar ao seu favor. Por exemplo, quando você estiver numa tendência de baixa, é muito mais provável que você tenha vitória se você acompanhar essa tendência de baixa. Então é extremamente importante você saber exatamente aonde o gráfico se encontra, aonde o preço se encontra, né? Que tipo de movimentação o preço está fazendo no momento da sua operação para você acompanhar o mercado, porque é muito melhor você estar do lado do mercado, acompanhando o mercado, do que tentar agir contra ele. Então vou mostrar para vocês como identificar agora essas movimentações, tanto apenas observando o gráfico, como também com um indicador que pode te ajudar a identificar isso mais facilmente. Como eu sei que a maioria das pessoas já tem um conhecimento básico, eu vou estar pulando aqui uma explicação do zero e já falar um pouco mais direto no gráfico, né? Então você vai poder conseguir identificar tendências, informações de tendências e suas reversões de uma forma bem simples, porque uma tendência é formada quando topos e fundos estão em ascendências ou então quando estão em descendência, né? Ou seja, quando topos e fundos estão cada vez mais baixos ou cada vez mais altos. Aqui nesse primeiro momento tivemos a movimentação de alta, aonde o preço foi subindo, né? Então dá para ver aqui que os fundos foram ficando cada vez mais altos e os topos também cada vez mais altos. E logo em seguida, quando chegou nesse topo máximo, o preço fez justamente ao contrário. Foi formando topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais baixos. Então tivemos aqui esse topo máximo e depois os próximos topos foram caindo, né? Os fundos também, tivemos esse fundo, rompeu, o próximo fundo foi aqui embaixo, rompeu, o próximo fundo foi aqui embaixo, rompeu de novo, o próximo fundo foi aqui. E isso vale também para as tendências de altos, porém ao contrário, é óbvio, né? Tivemos então esse fundo máximo e o próximo fundo foi aqui em cima, depois o preço subiu, o próximo fundo foi aqui em cima, o preço subiu, o próximo fundo foi aqui em cima. Então tivemos essa movimentação de alta bem visível, né? Então, quando nós temos essas reversões de tendências, quando justamente esses topos e fundos são rompidos, então aqui tivemos esse último topo, esse último fundo de alta. Logo depois dessa movimentação que eu mostrei logo aqui para vocês, né? E nós tivemos o rompimento dessa tendência de alta, não quando houve o rompimento da LTA que se traçou, mas sim quando esse topo e esse fundo foram rompidos com topos e fundos inferiores, ou seja, topos e fundos abaixo deles. Então esse próximo topo aqui foi abaixo dele, esse fundo aqui, esse fundo também foi abaixo do último fundo da tendência de alta. Com isso nós temos o rompimento da tendência, quando faz essa movimentação de quebra de topos e fundos. Você estava no topos e fundos ascendentes, quebrou o padrão para topos e fundos descendentes, né? Então ascendentes, topos e fundos ascendentes para topos e fundos descendentes aqui. Apenas só para repetir, caso não sei se tenha ficado muito claro, nós tínhamos então topos e fundos aqui ascendentes e depois, no segundo momento, depois desse topo máximos, formou topos e fundos descendentes, configurando essa reversão para a tendência de baixa.
porém você consegue identificar essa movimentação de tendência, de reversão de tendência de uma forma bem simples, que é através das médias móveis, né? Então você pode configurar essas linhas que estão aqui na minha tela, que são as linhas de médias móveis simples, e consegue mostrar quando há essa reversão de tendência de uma forma mais rápida, né? Então, para você configurar essas linhas, você só vem aqui em médias móveis, essa última opção, você vai setar aqui o valor período 20, qualquer cor que você quiser, né? Porém, isso daqui é importante, que é o tipo SMA, que é a média móvel simples. E aqui aplicar, pronto, só adicionar mais um, fazer a mesma coisa, vem aqui médias móveis, vai adicionar, porém, aqui o valor de 200 e depois vai trocar a cor para ficar mais fácil, né? E a SMA também. O que significa essas linhas? A linha vermelha é a linha de média rápida, ou seja, vai ser a nossa micro tendência, e a linha verde é a média lenta, ou seja, vai ser a nossa macro tendência, né? Porque o que ele faz? Ele pega a média dos últimos 20 candles para poder traçar a média simples e a média dos últimos 200 candles para poder fazer a média dele, ou seja, a linha verde é a média dos últimos 200 e a linha vermelha é a média dos últimos 20, por isso que é a rápida e a lenta, né? A micro e a macro tendências. Eu uso exatamente para isso, para poder identificar as micros e macros tendências, porém você consegue também utilizar para identificar reversões de tendências. Aqui você consegue ver que a linha vermelha está apontando para baixa nessa tendência de baixa. Você sabe que é uma tendência de baixa porque está fazendo topos cada vez mais baixos, ou seja, com a linha de média móvel você também pode identificar a tendência dela. E aqui você consegue ver que a média móvel começou a reverter. Ela estava nessa baixa, começou aqui a reverter para uma alta. Com isso você tem uma possível reversão de tendência para alta. E é uma possível reversão porque muitas vezes você vai ver essa linha fazendo essa movimentação aqui para cima, porém volta a cair. E isso quer dizer que não houve um rompimento. Você pode utilizar essa média móvel simples aqui de período 20 para poder identificar possíveis reversões de tendências, porém você só vai conseguir ter a confirmação quando o gráfico fizer essa configuração de topos e fundos cada vez mais altos ou então cada vez mais baixos, né? Então você pode estar utilizando como um filtro inicial para poder identificar possíveis reversões de tendências, mas isso é bem útil já para você saber que está acontecendo uma reversão, como por exemplo aqui agora, né? Então você estava nessa tendência de baixa, onde estava bem claro, topos e fundos cada vez mais baixos, e aqui a nossa linha micro começou a reverter para cima, apontar para cima. Então daqui é uma possível reversão de tendência, onde daqui foi o fundo máximo e estaria criando topos e fundos cada vez mais altos agora para poder fazer essa movimentação de alta. É claro que isso não é uma certeza, porém com essa linha aqui, com esse indicador de média móvel, você consegue ver mais rápido essas mudanças de tendências, por isso que você pode utilizar para te auxiliar no seu dia a dia. E para esse vídeo foi isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou então nos mandar direto no nosso Instagram para que possamos te responder mais rápido diretamente para você. E se você gostou desse vídeo, te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e também de se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os próximos vídeos que vai estar saindo agora. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.